Êxodo, capítulo 12, versículo de número 21. Enquanto a igreja procura, a gente também vai cumprimentar aqueles que nos acompanham de casa, pelo canal Ebenezer Oficial. Continue deixando ali o seu pedido de oração e compartilhe com mais pessoas. E você que não é inscrito, se inscreva para receber todas as notificações deste canal. E aos nossos amados irmãos que está pelo Facebook, participando também, ao vivo, nesse momento, que Deus também te abençoe grandemente, derramando bênçãos e vitórias sobre a tua casa. Êxodo, capítulo de número 12, versículo 21 diz: Chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai cordeiro para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomou um molho de isopo e molhai no sangue que estiver na bacia e passai nas vergas das portas em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta da casa até amanhã. Porque o Senhor passará a ferir aos egípcios, porém quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossa casa para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para os vossos filhos para sempre. E acontecerá que entrardes na terra que o Senhor vos dará. Como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando os filhos vos disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou pela casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou a nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isto como o Senhor lhe ordenara a Moisés e Arão, e assim fizeram. Muito obrigado, Senhor, pela palavra do Senhor mais uma vez aqui no nosso meio. Que o Senhor continue nos dando vitória, graça, revestimento e força, e abençoa, Pai, e abra o nosso entendimento para que nós possamos entender cada dia mais e mais a Tua palavra. Nos ajuda, Espírito Santo. A igreja pode tomar o seu lugar. Amados e queridos irmãos, nós estamos diante de uma semana, conhecida aí como Semana Santa, e a gente sabe que a Páscoa, que hoje por muitos estão sendo celebrada, é uma Páscoa com um foco totalmente errôneo, e contrário daquilo que verdadeiramente a palavra de Deus nos ensina. Mas aqui nós já percebemos que a palavra de Deus, ela vai nos dizer que era uma ordem que Deus deu. Nós sabemos que foram 9 pragas que Deus enviou no Egito, mas Deus disse que o povo seria liberto, então foi necessário enviar a 10ª praga que veio no Egito, que foi a mortandade dos primogênitos. E ali nós vimos todo o ritual, como o Senhor fala aqui. Se a gente ver no capítulo 12 inteiro, a gente vai ver o passo a passo daquilo que Deus ordenou que eles fizessem parte por parte, para que então eles fossem livres do anjo da morte que passaria para ferir os egípcios, os primogênitos de cada família, dos animais, de onde houvesse um primogênito dos que estavam prisioneiros, aonde estivesse ali seria morto, aonde não houvesse o sangue, que quando sacrificasse aquele cordeiro, ou então o cabrito, que deveria ser um cabrito ou um cordeiro de 1 ano de idade, e esse cordeiro, esse cabrito tinha que ser perfeito, não podia ter nenhuma mancha. Aqui nós aprendemos que o Deus que nós servimos é um Deus de perfeição, é um Deus de primícia, é um Deus que Ele merece sempre as melhores coisas. Mas eles fizeram conforme foi feita a orientação de Deus, e nós sabemos que o Velho Testamento é uma ponte para o Novo. Então tudo que a gente lê no Velho Testamento, o Senhor está apontando para algo que hoje já aconteceu ou está acontecendo,
e nós estamos vivendo essas realidades das profecias bíblicas, né? Que a gente vê a todo momento Deus falando através do Velho Testamento e acontecendo nos tempos de Jesus também. Então, nós sabemos que após o carnaval, aí, segundo as tradições aí fora, após o carnaval, uma semana depois, eles fazem aí uma missa, né, na tradição católica, e ali faz a quarta-feira de cinza, né, onde as pessoas naquela missa recebem um toque com aquela cinza na testa, e ali significa para eles ali mostrando que o homem é pó, que o homem está se arrependendo, e aí a partir daquele momento, depois do carnaval, uma semana depois, entra a quaresma, né, onde muitas pessoas, nesse período chamado quaresma, nessa quarentena, essas pessoas, depois de receber esse toque, né, segundo a tradição dos católicos, eles começam a se resguardar, ou seja, fazer penitência, fazer jejuns, e então nesse período eles não vão fazer aquilo que pode desagradar o Senhor. Essa é a tradição do catolicismo. E nós sabemos que quando está aproximando a Semana Santa, como foi domingo passado, é comemorada a Domingo de Ramos, né, onde Jesus fez a entrada triunfal em Jerusalém, é comemorado, e aí sim parte para a semana final, que é a Semana Santa, que é a semana que nós estamos passando, né, desde ontem para cá, a semana conhecida como a Semana Santa. E aí quando a gente também, que a gente já foi católico, e muitos que estão aqui também já passou talvez por esse momento, a gente sabe que quando chegava na sexta-feira, é a sexta-feira conhecida como Sexta-feira da Paixão, onde não pode se comer, né, carne vermelha, mas somente, não pode varrer casa, não pode fazer muita coisa, tem que ficar quieto, é onde os meninos aproveitam o momento. Era assim, lá em casa era assim, quando chegava Sexta-feira Santa, aí os meninos viram, aí a mãe olhava, menino, quieta, não faz isso, e o menino está ali, falando, hoje é Sexta-feira da Paixão, protegido pela sexta-feira onde Jesus foi crucificado, segundo a Bíblia, e também estava ali sepultado. Mas aí a Sexta-feira Santa, segundo a tradição, dura pouco. Aí quando chega o sábado, aleluia, aí o negócio fica apertado, né? E aí aperta o nó, e aí vai colocar as coisas em dia, e ali de repente aparece até um Judas, né, que traiu Jesus, pendurado por aí, fogueira, e aí as pessoas no sábado, aleluia, têm direito de fazer o que eles quiserem. E assim, irmão, segue essas tradições, desfocando o que verdadeiramente é a Páscoa. Aí vem o domingo de Páscoa, que é o domingo tão esperado, né? Quem é que aqui não gosta de um chocolatezinho? Quem é o menino que não quer um chocolate? Eu estive vendo aí uma programação nessa semana, no programa de televisão do Rodrigo Fareiras, mostrando ali todo tipo de ovos, chocolate em vários modelos, e tinha ovos de 15 mil reais. 15 mil reais um ovo de Páscoa, um ovo de chocolate. Então, nesse tempo, se movimenta muito o mercado, o comércio, aonde, mais uma vez, assim como no Natal, que eles tiram a glória, né, o foco das pessoas de Jesus e colocam em Papai Noel. Agora que eles querem distorcer, muitas das vezes, dentro de uma visão errada, o sacrifício, aquilo que Deus fez e o que é verdadeiramente a Páscoa, para comemorar, comer ovo de Páscoa, coelho e tudo mais. Mas nessa noite o que nós vamos aprender aqui, falando assim só para a gente abrir a mente um pouco, voltando, mas vamos aqui para a palavra, porque a palavra nessa noite é para instruir, né, cada um de nós que sabemos o que verdadeiramente é a Páscoa, os elementos centrais da Páscoa bíblica e as suas aplicações espirituais para os dias de hoje. Porque Páscoa, irmão, é muito além do que muita gente está pensando. E é isso que nós vamos falar nessa noite aqui. A introdução diz que a Páscoa continua sendo uma das festas mais marcantes das Escrituras. E nós sabemos qual é o pano de fundo da Páscoa. É a libertação de um povo que estava há mais de 400 anos preso.
Então a Páscoa representa para os judeus, representa para aquele povo a libertação daqueles que estavam encarcerados e presos no Egito. Nós lemos aqui alguns versículos, e o significado, além de libertação de um povo que estava preso, também vai muito além, né? Porque a celebração aponta para algo maior, né? O que será que a celebração da Páscoa aponta para algo maior? O que será esse algo maior? Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, ele é o quê? O Cordeiro de Deus. Então Páscoa, nós já estamos vendo aqui a diferença da mentalidade das pessoas nesses dias, o que eles acham que é Páscoa, que é coelho, que é ovos, e a Páscoa vai muito mais além no sentido espiritual para nós que somos cristãos e servimos o Deus Todo-Poderoso. Em tempos em que o verdadeiro sentido se perde entre as práticas comerciais e essenciais, e é essencial voltar aqui ao texto bíblico, redescobrir as verdades centrais. Então aqui a gente já vai aprender algumas coisas importantes, e o irmão fica com a sua Bíblia aberta no livro de Êxodo 12, que de vez em quando você vai conferindo aí para a gente. Hoje o irmão do telão não apareceu, mas aí os irmãos vão na Bíblia aí. Agora vamos ver alguns pontos, 5 pontos importantes da verdade da primeira Páscoa. Primeiro, a Páscoa, ela tem um centro. A Páscoa bíblica tem um centro. Versículo 21 aí na sua Bíblia vai mostrar que a Páscoa tem um centro. E o centro é quem? O Cordeiro. A Páscoa, porque lá no versículo está escrito o quê? Tomai um cordeiro segundo as vossas famílias. E o cordeiro era elemento principal da celebração da Páscoa. Não coelho nem ovos, como nós já falamos aqui. Agora é importante a gente ver como vai estorcendo, né? Uma certa vez um pastor, porque é assim, irmão, a palavra que inicia aqui, quando ela chega há anos lá para frente, ela já está bem diferente, se não tomarmos muito cuidado. O povo vai estorcendo essa verdade. Uma certa feita, um pastor pegou uma fileira de 100 pessoas e falou uma frase no começo, e eles foram, vai repassando a mensagem, a frase que foi falada. Quando chegou no final das últimas pessoas, a frase era totalmente distorcida e totalmente diferente da frase que foi falada no início. Então, se a gente não toma cuidado, daqui um pouco, muitos crentes, né, celebram o Natal. Muitos crentes envolvidos, você pode ir lá comprar o seu chocolate, comer, não tem problema. É chocolate. Agora, o crente tem que ter a visão e entender o que é Páscoa. O que significa verdadeiramente a Páscoa. Então, a Páscoa tem um centro. E o centro dessa Páscoa está aí no versículo que os irmãos leram, e é o Cordeiro. E eu disse que tudo no Velho Testamento, muitas vezes, é uma ponte apontando para o Novo. Quando nós olhamos em João 1, versículo 29, a Bíblia vai dizer o quê? Está João batizando no Rio Jordão, e quando Jesus se apresenta, ele diz o quê? Eis aí o Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Olha só, então, falando aqui do Cordeiro, e João vai reafirmar, porque João, irmão, não era a voz da mesmice. Nós aprendemos aqui na semana passada, que no tempo de João, tinha sacerdote, tinha Caifás, tinha Anás. João foi a voz escolhida entre todo aquele povo que havia naquela época. Deus vai escolher João, filho de Zacarias, para ser a voz que clama no deserto. E nós aprendemos o quê? Que João não estava ligado à mesmice, porque o povo ele vai se acostumando e vai vivendo uma mesmice. Então Deus precisou levantar uma voz. Que voz foi essa? A voz de João, a voz que clamava no deserto, falando a verdade para quem ou não quisesse ouvir. Ele falava a verdade, dizendo: arrependei-vos,
raça de víbora. Então João, quando Jesus se apresenta, ele vai dizer e proclamar e reconhecer novamente Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para muitas pessoas que acham que Páscoa é apenas um coelho, um ovo, não, Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O sistema de sacrifício do Antigo Testamento apontava para as necessidades do sacrifício perfeito. Olha aí, eles pediram um animal, um cordeiro ou um cabrito de um ano que fosse perfeito. Mas, irmão, vem cá, não existe perfeição naquilo que está aqui nessa terra. Por mais que esse cordeiro não tivesse nenhuma mão quebrada, ou talvez, mas existe defeito. Se você for olhar, né, numa pessoa mesmo, você, por mais linda ou por mais bonita que ela seja, ela tem defeito, porque o único que é perfeito se chama Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que nós vemos no Antigo Testamento uma batalha, uma luta em fazer sacrifícios que pudessem ser agradáveis a Deus, e o homem em tudo isso ainda falhava. Mas Jesus não, Jesus foi totalmente diferente de todas essas coisas. Romanos 8,3 vai falar sobre isso. E o sacrifício perfeito, quem é que fez ele por nós? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então nós vemos que Romanos 8,3 vai falar essa verdade. E o que esse versículo de Romanos quer dizer o quê? Que quem vive de acordo com a natureza humana, jamais poderá agradar a Deus. Se nós formos viver segundo a nossa natureza humana, nós jamais iremos agradar a Deus. Então nós temos que viver, nós vivemos nessa carne, mas nós temos que andar no Espírito, para que então a glória e o poder de Deus possa se manifestar nas nossas vidas. A Páscoa nos lembra que Cristo deve ser o centro de tudo, da nossa vida, no nosso culto e da nossa adoração. Cristo tem que ser o centro de tudo. Se o evangelho é desfocado e tira Jesus do centro, então esse evangelho não é o evangelho que os discípulos pregaram, não é uma mensagem cristocêntrica. Por isso tem muita gente fazendo arrudeio e trazendo aquilo que não é Cristo, e quem pode libertar, transformar de verdade, só tem um, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Quando alguém vai ler a Bíblia com muito respeito e consideração, Abraão foi homem de Deus, mas falhou. Com muito respeito, Moisés, um grande homem de Deus, mas falhou. Mas Cristo jamais falhou. E quando alguém quer ler a Bíblia, quando vem para o Evangelho, a gente recomenda, leia a partir do livro de Mateus, o Novo Testamento, para viver uma nova experiência de vida, uma nova aliança que Cristo fez para nos salvar desse mundo de pecado. Então, queridos, nós acabamos e entendemos que Cristo é o centro de tudo, da nossa vida, do nosso culto e da nossa adoração. Então não pode desfocar. O foco aqui é quem? Jesus. Mas hoje tem estrela. Hoje tem muita gente roubando a glória que é de Deus para si. Eu não posso nada se a mão de Deus não estiver sobre a minha vida. Eu não faço nada. Então o centro, a atenção deste culto aqui na Assembleia de Deus Ebenezer, na terça-feira, numa semana conhecida como Semana Santa, é um culto que é centralizado no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É tão pobre. A gente vê pessoas querer substituir o cordeiro por qualquer outro símbolo. Jesus é insubstituível. E se ele fosse substituído, o culto perde o verdadeiro sentido. Então Jesus, ele é
O centro, Ele é a palavra, Ele é o Deus que resolve, Ele é o Deus que faz. Então, por isso, quando reunirmos, precisamos ter cuidado, para que a nossa atenção, que o glória a Deus que damos, não seja um glória a Deus que fica aqui, mas um glória a Deus que está exaltando e bendizendo o nome do Senhor, porque isso é estar na presença de Deus, entendendo o que é verdadeiramente uma Páscoa. Páscoa, adorando o nome do Senhor Jesus. Então aprendemos que a Páscoa tem um centro, e o centro é o Cordeiro, Jesus Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O segundo ponto vai dizer que a Páscoa tem um sinal, está lá no versículo 22, na sua Bíblia. A Páscoa tem um sinal, e o sinal é o quê? Tomai o sangue e colocai nas ombreiras das vergas da porta. Então o sinal da Páscoa é o sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro. E é interessante que o sangue, a ordenança era que passasse nas ombreiras das portas, porque o anjo da morte passaria, mas aonde houvesse o sinal do sangue, impedia que o destruidor entrasse ali. Eu quero nessa noite perguntar aqui: aonde havia o sangue, havia livramento. Onde não havia o sangue, havia a morte, havia destruição. Então, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, quantos estão guardados com a marca deste sangue? Levanta a tua mão e dá um glória, porque Páscoa vai muito mais além do que muitos estão pensando, quando nós trazemos para aquilo que é espiritual. Você tem a marca, você foi comprado, não com ouro e nem prata, mas foi o próprio Cordeiro Santo, irrepreensível, o Deus que nunca errou, que nunca falhou, que subiu naquela cruz do Calvário, derramou até a última gota de sangue, para nos trazer vida, e vida com abundância. Se você tem a marca desse sangue na tua vida, levanta as duas mãos e dá um glória. Aleluia. Então muita gente está equivocado com aquilo, porque onde não havia o sangue, aonde havia o sangue tinha livramento, o anjo passava por cima e ia embora, mas aonde não havia o sangue houve morte. O sangue de Jesus continua sendo o único meio de purificação. Alguns historiadores, a gente lendo, vamos ver algumas histórias, muitas coisas sendo ditas, e muitas delas inverdades, porque alguns dizem que o sangue de Jesus já perdeu o seu efeito, já não pode mais fazer nada. Isso é um maior engano, porque o sangue de Jesus Cristo é que nos purifica. A primeira carta de João 1,7 diz: porém, se andamos na luz como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Oh, aleluia. Quem tem o sangue na vida, quem recebeu a marca do sangue, que foi molhado do alto da cabeça até as plantas dos pés, pela confissão, quando você chegou diante do altar e disse: eu reconheço Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida, o sangue de Jesus te lavou, e os pecados foi lançado no mar do esquecimento, e você agora está alvo como a neve, branco como a neve. No tempo passado matava-se o animal e aspergia o sangue para que aquelas pessoas uma vez no ano recebesse a purificação dos seus pecados, mas agora é o próprio sangue de Jesus que nos purifica a todo instante, a todo momento, a toda hora. Clama o sangue de Jesus quando estiver em perigo, clama o sangue de Jesus quando as coisas estiver dando errada, quando levantar a tempestade, abra a boca e diz: o sangue de Jesus tem poder. O povo perdeu fé no potencial que tem nesse sangue.
O sangue de Jesus purifica, o sangue de Jesus regenera, o sangue de Jesus transforma, o sangue de Jesus nos deixa apto a receber a graça e o poder e as dádivas que vem do céu para com as nossas vidas. Queridos e amados irmãos, no tempo, alguns anos atrás, muitas pessoas já viveram grandes experiências por causa do sangue do Cordeiro, quando algumas pessoas testemunham que tentou ir matar alguém, um crente, quando entraram dentro da casa, olharam em cima da cama, estava ali aquele casal cheio de sangue. Ele diz: vixe, já mataram, vamos embora, tem muito sangue. E ele sai dali correndo, e quando eles chegaram no outro dia preocupado, no outro dia o casal sai andando normalmente. Sabe o que estava cobrindo aquele casal? Era o sangue de Jesus Cristo Nazareno, aleluia. Lembro-me de uma irmã indo para um culto para buscar a presença e glorificar a Deus. De repente aparece o assaltante e diz: dá-me a sua bolsa. Ela levantou a mão e diz: o sangue de Jesus te repreenda. Ele saiu correndo desesperado. Sabe o que é isso? Para quem crê, ainda tem poder de Deus, ainda há poder no nome e no sangue de Jesus. Aleluia. Há poder no nome e no sangue de Jesus, crente. Apenas aquele que tem a marca do sangue são poupados do juízo eterno. Se você tem a marca do sangue, Deus te guardou, Deus te protege, Deus te livra. Quantos morreram na pandemia? Mas aquele que creu, aquele que confiou, Jesus guardou, Jesus protegeu. Então, meus irmãos, nós sabemos que a Páscoa também é um sinal de obediência a Deus. Páscoa, além de trazer aí ricas promessas de Deus, de livramento, de nos guardar, de estar conosco todos os dias, nos apresentar o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ela também é um sinal de obediência diante de Deus. Quando você obedece, você está guardado, você está protegido. Quando você faz segundo a ordenança que Deus deu através de Moisés e Arão, o povo obedeceu ao pé da letra, fez tudo certinho e eles foram livres. Sabe por que muita gente está perdendo as bênçãos? Porque são cristãos e ainda estão desobedecendo a voz de Deus. Então vamos tomar cuidado. Quem tem a marca do sangue está guardado, está protegido. Então Páscoa também tem um sinal, e a marca desse sinal é o quê? O sangue do Cordeiro. Terceiro ponto diz que a Páscoa tem um propósito. Será que o propósito da Páscoa é vender muito, comercializar bastante nesses dias de semana, chegando o domingo de Páscoa? Não é isso. Páscoa tem um endereço certo. Páscoa tem um propósito. Qual é o propósito? Está lá no versículo 41. E todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Páscoa significa libertação. Páscoa representa libertação de quem está preso, de quem está escravizado. Há quantos anos? 400, 200, 100, 10, 15, 5, 2, 3, não importa. Se você crê que Jesus Cristo é o Cordeiro Pascual, você pode ter certeza que tu serás alcançado pela libertação vinda da parte de Deus. A Páscoa foi um marco para colocar fim na escravidão egípcia, e nos lembra que Deus liberta com mãos poderosas para cumprir as promessas de Deus. Deus usou aquele momento para mostrar para aquele povo que Ele é o Deus que faz promessa e cumpre com as promessas. Porque o povo tinha uma promessa que Deus os levaria de novo para a terra que manava leite e mel. E eles esperavam o libertador, e o libertador veio enviado por Deus, que foi Moisés.
na pessoa de Moisés, na Páscoa aqui, com um propósito. Ele nos mostra que Deus, com mão poderosa, cumpre as suas promessas na vida daquele povo. O povo estava sentindo que agora tudo seria diferente. O povo está naquele momento percebendo que a vitória tão esperada estava tão perto de se realizar. Eu quero te dizer que a palavra diz em João 8, versículo 36, que hoje Cristo nos liberta do pecado, da morte e do poder do inferno, porque o versículo diz: portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Quem é livre aqui nessa noite? Quem é livre aí em casa? Quem é livre aí no Instagram? Levanta a mão e dá um glória, porque quem tem liberdade adora o nome do Senhor. A Páscoa nos convida a deixar para trás o Egito, o pecado, e caminhar em liberdade com Cristo. Isso é o verdadeiro sentido da Páscoa: deixar para trás tudo aquilo que não é de Deus, deixar o Egito, deixar o pecado e caminhar em liberdade com o Senhor. Quem é liberto não volta à escravidão. Quem é liberto não voltará à escravidão. Então, em nome de Jesus, Páscoa representa libertação daqueles que estavam presos. Páscoa representa o sacrifício que Jesus fez em agonia quando estava naquela cruz. Ele levanta a voz e diz: Pai, está consumado, está cumprido o propósito que vim para cumprir. E inclinando a cabeça ali, expirou. E quando Jesus expirou, ele trouxe vida em nosso ser, porque pelo menos 3 coisas aconteceu quando Jesus expirou na cruz do Calvário. O que foi, pastor Roberto? A Bíblia diz que ao meio-dia, quase às 3 da tarde, o sol se escureceu. Era a profecia do Antigo Testamento dizendo que o sol se escureceria ao meio-dia. E agora a Bíblia diz que além da escuridão vai acontecer terremoto, e o véu que estava no templo rasgou de cima a baixo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E mais uma coisa aconteceu, pastor Jefferson: aqueles que estavam mortos ressurgiram e foram vistos em Jerusalém. Pessoas que haviam morrido andando pelas ruas da cidade. Cristo vive, Cristo vive. Isso é Páscoa, isso é poder de Deus. Porque foi na cruz que se apresentou, aleluia, segundo a colheita judaica, irmão, a primeira colheita que tem é a colheita das primícias. Jesus morreu e ressuscitou, sendo a ressurreição das primícia. Então, com Jesus ressuscitou mais algumas pessoas naquele dia. E se nós olharmos na colheita, na cultura judaica, vamos ver que depois das primícias serem tiradas, vem a colheita geral. A colheita geral está perto de acontecer. A igreja na terra vai ser tirada, vai ser, porque ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos seremos levados à altura a encontrar com o Senhor nos ares. Tem gente entendendo aqui o que Deus está dizendo? Mas a Bíblia diz que na colheita judaica também, dentro do que eles faziam, havia a última colheita, que era a colheita dos rabiscos, aqueles que, as espigas que caíam, que ficavam para trás. Sabe o que isso significa? Vai acontecer no milênio, quando Jesus vir na face da terra para buscar aqueles que não subiram no primeiro arrebatamento da igreja. Aí acontecerá tudo aquilo que Cristo fez naquela cruz, sendo o Cordeiro Pascual, morrendo por mim e por você. Há poder no nome, há poder no sangue de Jesus, e Satanás sabe do poder que tem nesse nome. E quando um crente está aflito, e quando o crente está em perigo,
contigo. E ele levanta a voz e diz: o sangue de Jesus me livra. O milagre acontece. Eu vejo nessa noite aqui livramento acontecendo, barreira sendo quebrada, grilhão sendo arrancado. Quem crê, levanta a mão e diga: eu creio, há poder. Eu acredito no sobrenatural da Páscoa, naquilo que representa a Páscoa. Páscoa tem uma mensagem de vida. Aleluia. Versículo 23. Olha o que diz: o Senhor passará a ferir os egípcios. Então aqui nós estamos vendo que Páscoa tem um sentido, tem uma mensagem de vida ou morte. A mensagem da Páscoa é clara: sem arrependimento haverá juízo, mas com arrependimento no sangue do Cordeiro e com muita fé haverá vida. Tem alguém que pode estar dizendo: é louco, está dizendo que está sendo lavado pelo sangue, roubou, matou, era prostituto, era ladrão, era isso, era aquilo, e agora diz que é santo, diz que entrou num lugar, recebeu uma palavra e se converteu a um evangelho, e agora quer ser o bambambam, quer ser o bonzão, quer ser o santão. Ei, ele não quer ser o santão, ele é santo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro de Deus. Talvez o inimigo nesses últimos dias, por desfocar o sacrifício que Jesus fez naquela cruz, eles estão pensando: o que vai ser de mim? Não tem jeito para a minha vida. E alguns pegam um revólver e puxam o gatilho e explodem os seus miolos, porque acham que não tem mais jeito. Outros sobem em cima de um prédio ou de uma ponte, um precipício, e pula porque diz: eu não aguento mais viver esta vida. Pobre dessas almas e essas vidas que estão morrendo distante de Deus, não sabendo que há um poder, que há um sangue que purifica, que há um nome que liberta, e o nome que liberta é Jesus Cristo. E se o inimigo chamado Faraó sentenciou a morte, aquele que é mais maior do que Faraó sentencia a vida, dizendo: a morte não entra, a morte não entra aí, a morte não vai entrar lá. Aramandagasubiandas nébia. Oh, aleluia. Então Páscoa tem mensagem de vida ou morte. Veja o que diz Apocalipse 22:14. Aleluia, bem-aventurado os que lavam sua vestidura no sangue do Cordeiro, no sangue do Cordeiro, para que tenha direito da árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Apocalipse 22:14 diz que somente os lavados no sangue terão acesso à árvore da vida. Quem aqui quer ter acesso à árvore da vida? Então deixa o sangue lhe tocar, deixa o sangue lhe purificar, deixa o sangue te iluminar. Martinho Lutero, quando estava para morrer, diz a história que alguém chegou até ele, o diabo se apresenta, faz questão de se apresentar a ele e diz assim: olha, seus pecados são muitos, você errou demais. E ele só ouvindo, perto da morte, já com seu corpo enfraquecido, e o inimigo, porque a Bíblia diz que ele é acusador, ele diz: assim, assim, você fez isso, fez aquilo. Ele levantou a sua voz e disse: Satanás, a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A mensagem da cruz é uma divisão.
A mensagem que nós amamos e pregamos é uma mensagem de divisão, de vida ou morte. A mensagem que é anunciada aqui nesta noite, nesta semana que antecipa a Páscoa, é uma mensagem de decisão, de vida ou morte, de salvação ou condenação. Qual é a sua escolha? O que você escolhe? Você escolhe a vida ou a morte? Você escolhe ser salvo ou ser condenado? Mas eu te digo, escolha a vida. Fique com a vida, porque a vida é muito melhor. A Páscoa nos chama a estar sob esse sangue ou debaixo do sangue e viver com certeza da vida eterna. O crente tem que ter certeza da vida eterna. Tem muita gente, irmão, dentro das igrejas esmurecido. Tem gente dentro da igreja, estão tão abatidos, que você olha para ele e diz: meu Deus, o que está acontecendo? Aonde está a vida? Aonde está a certeza de vida eterna? Se uma lutazinha desse tamanho, que não dá nem um grão de areia diante do tamanho do teu Deus, está te colocando para baixo, levanta a cabeça e diga: eu tenho um céu me aguardando. Ainda que levante o inferno, ainda que levante o mundo, ainda que levante quem quiser se levantar, eu vou continuar dando glória, 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 glória. Foi assim que aconteceu Nazareno. Era lançado para ser devorado por ferozes leões, mas eles entravam cantando e dando glória ao nome do Senhor. Eram colocados para ser mortos ao fio da espada, mas estavam glorificando o nome do Senhor. Eram colocados para serem torturados, mas ainda assim glorificavam o nome do Senhor. Sabe o que é isso? É alguém que está sob o sangue do Cordeiro e vive certeza da vida eterna. O apóstolo Paulo vai dizer: o viver para mim é Cristo, mas o morrer é lucro. Que já desejo estar nessa nova vida, porque aqui é dor, aqui é tristeza, mas lá é alegria, e toda lágrima será enxugada dos teus olhos. Jesus enxugará a lágrima dos teus olhos. Deus vai substituir, tirar o fardo pesado e te dar uma nova vida. Aí tem hora que eu me pego dizendo: Deus, que fé era aquelas que aqueles discípulos tinham, que aqueles nossos irmãos do passado tiveram, de estarem sendo apresentados diante da própria morte e rir na cara da morte. Aleluia. Eu imagino, porque eles tinham herdado o sangue que foi derramado, que purificou. Eles tinham a mesma graça que Cristo disse, porque disse: eu vou para o Pai, mas enviarei o Consolador para que esteja convosco todos os dias até a consumação do século. E se creres, obras maiores do que esta farão. Então aqueles discípulos estavam tão cheios de Deus, cheios da graça de Deus, que nada era para eles medo algum. E hoje um povo medroso. Se a luz acaba, o povo fica em pânico. Se a pessoa vem para não posso, pastor, porque lá a luz do poste queimou, não dá para passar. Aonde está a nossa fé? Aleluia. Você não pode tentar a Deus, mas se Deus te mandar atravessar o oceano, pode nadar, que Deus vai te levar lá. Você não pode tentar a Deus, mas se Deus te mandar atravessar no meio da rocinha no Rio de Janeiro, para lá e para cá, você vai e vem, ninguém te vê, ninguém te toca, e um milagre acontece. Mas tem que ter fé, tem que ter ousadia, tem que ter coragem e determinação. Mas tem muita gente que esqueceram do que é verdadeiramente o sacrifício feito naquela cruz, a verdadeira Páscoa para nós cristãos. Aleluia. A Páscoa tem um memorial de celebração contínua. A Páscoa é um memorial, não pode parar de fazer. Ou seja, hoje nós fazemos o que? Celebramos a Santa Ceia do Senhor. Veja o versículo 14 aí, Deus ordenando: não para, vocês vão continuar fazendo aí, todo ano.
Todo ano vocês vão continuar celebrando. Esse dia será por memorial. Oh, aleluia! Aquilo que não pode deixar de ser celebrado, aquilo que não pode deixar de ser praticado. Então Deus está dizendo, vocês vão continuar, e isso vocês vão ensinar para os seus filhos também. Quando eles perguntarem o que é isso que está acontecendo, que tipo de festa é essa, conta a história para eles. Se você for a Jerusalém, nas famílias ali, todas as crianças conhecem a história do povo hebreu andando e peregrinando, mesmo passando por vários estágios que eles viveram, e principalmente a libertação que Deus deu ali no Egito. Que é isso? Conte para os filhos, fala para os filhos, não fica falando para os filhos de Pokémon, não fica falando para os filhos de Chaves, não fica falando para os, conta a palavra de Deus dizendo, Jesus Cristo, aquele que operou no passado, ainda está operando hoje, ainda está trabalhando hoje, ainda está manifestando hoje a glória dele. É muito bom adquirir, aleluia, estudar, se formar, adquirir uma formação, fazer uma faculdade é ótimo, mas você nunca pode deixar de dar glória a quem merece glória, porque você pode ser um doutor, mas se você não tem a presença dele, você não tem nada. Agora você pode ser um camponês, uma pessoa simples que está debaixo de uma choupanazinha, mas se tem Jesus, tem tudo, tem graça, tem poder, tem autoridade, é ousado, cheio do poder de Deus. Oh, aleluia! Ninguém cala um crente cheio de Deus. O povo deveria celebrar a Páscoa de geração após geração. Hoje não precisamos mais imolar o cordeiro, graças a Deus, pois Jesus é o nosso cordeiro pascual, foi sacrificado. Agora imagina hoje se fosse ainda no ritual do Antigo Testamento, pastor Roberto com um cordeirão nas costas, olha lá, o pecado está pesado. Sacrifício, ainda que o animal fosse um animal perfeito aos olhos humanos, mas era temporário. Saindo dali, errava, começava tudo de novo. Agora não, você tem livre acesso. O crente falha, o crente erra, mas o crente todo dia está de joelho no chão dizendo, me perdoa, me purifica, me lava com teu sangue, Jesus tem misericórdia, me ajuda a andar na tua presença. Você não precisa mais de intercessores, você tem direto acesso ao trono de Deus. Agora veja, hoje não precisamos mais, porque 1 Coríntios diz assim, limpai pois do fermento velho, para que sejais uma massa nova, assim como sois sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Limpai pois do fermento velho. Eita glória! Jesus tem limpado muito fermento, Jesus tem limpado muitas situações, Jesus tem purificado muitas pessoas. Jesus está dizendo que nós devemos ser purificados do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento, porque Cristo, o Cordeiro Pascual, morreu por mim e por você. A ceia do Senhor é o memorial da nova aliança, a memória do sacrifício do Cordeiro. Jesus não restaurou a aliança. O homem, por muitas vezes, tiveram a sua aliança restaurada com Deus, mas Jesus não, Jesus veio trazendo uma nova aliança. Jesus falou, o velho fica, e agora tudo se fez novo, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Quem é novo de Deus aqui nessa noite?
Se você tem esse novo na tua vida, tu tem motivo e muito para dar glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. A memória do sacrifício de Jesus deve renovar em nosso compromisso, a nossa fé e a nossa gratidão. Então a memória desse sacrifício de Jesus deve renovar o nosso compromisso todo dia. Por isso que a gente sempre fala, irmão, tenha compromisso. Com quem? Com a igreja? Simplesmente com o pastor? Não, mas com Deus. Tenha compromisso, tenha responsabilidade. A nossa fé a Ele, mantenha a sua fé acesa. Por quê? Porque nós precisamos ser gratos a Cristo, irmão. Jesus morreu no nosso lugar. Alguém está com um revólver apontado para a sua cabeça. Conta até 3 que você vai morrer. Aí de repente alguém diz, eu morro no lugar dele. Aí você foi arrancado daquele lugar de morte, e alguém morreu em seu lugar. O que você fala dessa pessoa que entregou? Um ser humano, estamos falando de coisas terrenas. Você vai ser grato para o resto da sua vida. E por que muitos são ingratos a Deus? Nós estávamos como ovelhas sem pastor, caminhando para o matadouro, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele estendeu as suas mãos, Ele deixou o seu trono de glória, Ele desceu na terra, Ele se despiu da sua glória, para salvar a mim e a você. Então seja grato a Deus, larga de reclamar, larga de murmurar por causa dessa pequena luta, essa dificuldade. Irmão, nessa terra, só se você sair daqui, bater asa e voar, porque enquanto até voando você vai ter problema aí no ar em cima. Porque a Bíblia diz que o principado e a potestade está onde? No ar. Até em cima isso, o cara voar, falar agora eu vou voar e eu não quero ver ninguém. Já vi gente falar, vontade de virar um passarinho e sumir. Tem gente desse jeito. Tem crente que está vivendo essa mesma agonia. A vontade é bater asa e sumir. Mas se vocês uma hora eu amanheço, anoiteço e não amanheço, vocês não vão me ver nunca mais. Meu Deus, que desespero é esse? Se Cristo nos comprou com teu sangue, e se nós temos a marca do sangue, e se nós já temos o nosso nome escrito no livro da vida, vai preocupar com o quê? O que é que mais vai tirar você da presença desse Deus, que deu a vida dele por você, pela tua casa? Você olha e vê a sua casa guardada debaixo do sangue, e ainda se alguém não estar bem, mas se tem Cristo, vai dormir, vai morar com Ele, e tudo é motivo de festa. Nós temos que viver com lembranças, todos os dias, do preço que foi pago na cruz. Todo dia a gente precisa agradecer pelo preço que foi pago por nós. Você já agradeceu Jesus hoje? Eu já, pastor, amém, que benção. Pois todos os dias, quando você acordar, diga, Pai, obrigado pelo sacrifício que o Senhor fez por mim. Eu não merecia, mas o Senhor me alcançou, meu Deus. Quando você for deitar, Pai, obrigado por tudo, pelo sacrifício. Não esqueça da cruz. Não esqueça, porque tem gente que, às vezes, nós não temos costume, às vezes põe a cruz aqui, para quê? Para as pessoas não esquecer. Porque cruz, lembra, as pessoas, é quem? Jesus. Só que o problema do povo hoje é a idolatria. Porque o povo vê uma cruz vazia, não tem problema, mas aí pendura um Jesus que não existe esse Jesus. Eles criaram a mentalidade, disseram aqui Jesus, aqui o santo fulano, vai aparecendo santo todo dia. Mas nós precisamos entender que a cruz dos cristãos realmente está vazia. A cruz do Jesus que nós servimos, ela está vazia. Os sepulcros de vários deuses, de homens que foram considerados como um Deus, estão com seus restos mortais lá. Mas o túmulo de Jesus está escrito lá, não está mais aqui, mas ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia!
É esse o Cristo que você serve, o Cristo que entra com você dentro do seu carro. Quando você está dirigindo, Ele está do seu lado, aí tu diz: senta aí, Jesus, e fala comigo, porque eu quero sentir a tua presença aqui. A tua graça, de repente as lágrimas começam a rolar no seu rosto, e você começa a dizer: glória a Deus, aleluia, quem era eu, e de repente vem as línguas estranhas, o mistério de Deus, e você diz: meu Pai, eu estou te sentindo aqui. Esse é o Deus que servimos. Ele não é um Deus que se manifesta só no templo, Ele manifesta em qualquer lugar que você clama a Ele, porque Ele é vivo. Lembre de Jesus todo dia. A cruz e o preço que foi pago nela. A conclusão vai dizer, dessa pregação nessa noite: a Páscoa não é apenas uma tradição, como muitos pensam que é. É uma tradição antiga, desde os tempos dos meus antepassados. As folias de reis, aquela tanta coisa, né, que hoje é tradição. Nós não estamos aqui para criticar ninguém. Cada um faz aquilo que quer fazer, mas nós viemos aqui nessa noite para pregar um Cristo vivo, que ainda opera milagre, que ainda cura, que ainda liberta, que ainda ressuscita, que ainda transforma. Só basta crer e confiar nele. É esse o Deus que nós servimos, um Deus forte, que Ele é um Deus, mais uma revelação poderosa. Ele é uma revelação poderosa do plano de Deus para redimir o ser humano. Olha aí, Jesus não é apenas uma tradição, a Páscoa não é apenas uma tradição, é a revelação poderosa do plano de Deus para redimir o ser humano. E ela aponta para quem? O Cordeiro, nós aprendemos que aponta para Jesus. O sinal da Páscoa representa o sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário. O propósito do sangue de Jesus que foi derramado na cruz apresenta e mostra para a libertação de quem estava preso e algemado. Uma mensagem de vida ou de morte. A escolha é de cada uma das pessoas que vão decidir escolher a vida ou a morte. Estão diante de cada um. E um memorial, ou seja, uma celebração eterna. Porque se há uma coisa que vai continuar no céu, é a celebração da Santa Ceia. Porque naquele dia, quando a igreja chegar, vai se sentar na grande mesa e será servido um grande banquete. Ali o Senhor vai se alegrar. É o banquete conhecido como bodas do Cordeiro. Enquanto a terra está vivendo momentos de angústia, momentos de dor, momentos de tribulação, a igreja está nas bodas do Cordeiro, dando glória e adorando o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí muitos vão dizer: valeu a pena se humilhar, valeu a pena eu abrir mão do meu direito para oferecer a alguém, valeu a pena orar, valeu a pena enfrentar a luta, as dificuldades. Valeu a pena, porque muitos terão decepção, porque muitos vão se lamentar e buscar essa porta aberta e não encontrarão mais. Páscoa é muito mais do que chocolate, coelho, é muito mais. Nós estamos vendo isso nessa noite. A gente vai finalizar esta mensagem dizendo: estas verdades não podem ser apenas lembradas, mas essas verdades que falamos aqui, ela tem que ser vivida. Então não apenas lembre, porque lembrar todo mundo pode lembrar, até o mundo lá fora lembra, mas não vive. E o segredo da vitória de quem vai morar no céu, não somente ser ouvinte da palavra, mas ser praticante dela. É isso que vai fazer diferença, irmãs. É praticar. É a dificuldade que existe, é pôr em prática a palavra de Deus. E é por isso que muitas coisas não acontecem, porque Deus vela pela palavra. E quando você, com seus lábios, clama pela palavra, e você declara a palavra, o milagre vai ter que acontecer, porque o Deus que nós servimos vela pela palavra dele. E que sua vida esteja aberta e coberta pelo sangue firmado no Cordeiro,
marcado pela liberdade que só Cristo pode dar. E eu apresento nessa noite, João 1:29 para encerrar, para você que está em casa, para você que está aqui nessa noite, você que acompanha pelo Instagram, eu apresento para você, eis o Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Só existe um que pode mudar a sua história, só existe um que pode trazer alegria na sua vida e satisfação no seu coração, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. E que ele abençoe a sua casa, a sua família, e que você viva as maravilhas que Deus tem para a tua vida. Não desanime diante da luta, não pense que a promessa não vai se cumprir, porque ela já está mais do que cumprida. Agora nós só estamos aguardando o maior de todos os eventos que a humanidade já viu, o arrebatamento da igreja. Fica de pé e a gente ora nesse momento, para agradecer nosso Deus, o Cordeiro Pascual que está aqui nessa noite, o Cristo vivo, Filho de Deus, que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, e está aqui para nos abençoar nessa noite. Você pode ter certeza, você pode crer, que Ele não perdeu o domínio de nada, Ele ainda está no controle da situação. Pastor, mas a minha vida está meia, isso não é nada diante de Deus. Ah, mas aconteceu isso e o médico falou dessa maneira. Não é nada diante de um Deus que é poderoso. Se Ele tem obra para fazer na vida, seja de quem for, você pode dormir tranquilo que o milagre vai chegar na sua vida e você vai testemunhar as bênçãos do Senhor. Feche os teus olhos e ore agora. Aquele que está em casa, ore conosco nesse momento. Pai, oramos nesse instante e agradecemos primeiro por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós, pelo Senhor ter derramado as tuas bênçãos, a tua vitória, por o Senhor, meu Deus, ter enviado o seu único querido e amado Filho, para morrer na cruz do Calvário por nós, que estávamos condenados à morte, sem nenhuma expectativa, mas o Senhor enviou, Ele veio, meu Deus, como uma ovelha muda, e não abriu a boca, teve morte de cruz, mas a palavra diz que ao terceiro dia, Ele ressuscitou, e está sentado à direita do Pai, e intercede por nós aqui na terra. Eu vejo pela fé, que nesta noite o Senhor está intercedendo pela tua noiva, intercedendo pela causa de cada um, ainda que a pessoa entrou aqui abatida, entristecida por alguma coisa, dizendo, meu Deus, não tem jeito, não tem como mais dar certo, mas no nome de Jesus, Pai, estenda as tuas mãos santas, intervenha nesta situação e traga vida a esta casa, traga vida a esta família, traga liberdade a esta família. E se alguém se encontrar preso aqui, ou quem estiver em casa, eu profetizo que a marca do sangue está alcançando a tua casa agora, que o sangue de Jesus Cristo está lhe purificando agora. Essa doença vai embora, essa maldição vai embora, esta palavra, esse olho grande, esta inveja vai embora no poder do nome e do sangue de Jesus Cristo agora. Satanás, Exum caveira, espírito da morte, Zé Pilintra, pomba gira do inferno, eu te ordeno agora, vai embora. Todo o trabalho feito nas cachoeiras, nas grutas, no cemitério, aonde quer que esteja, nas encruzilhadas, queima agora. Jesus vai queimando, pessoas vitimadas de macumbaria, eu repreendo agora essa dor no estômago que não passa, essa dor nos ossos que não tem cura, esse mal na cabeça, meu Deus, que a pessoa parece que vai enlouquecer, é obra de macumbaria, e eu repreendo
dizendo: não é no nome de Pedro e nem Paulo, é no nome de Jesus Cristo, o Cordeiro Pascual, é Jesus Cristo Nazareno, e na autoridade que há no nome de Jesus, prepara a tua mão para dizer, para mandar embora, seja o mal por onde quer que entrou, de onde quer que veio, vai sair agora, na autoridade desse nome. Porta que está fechada vai abrir. Estou sentindo que Jesus começou a queimar o mal, começou a arrancar o mal. Pega as tuas mãos, as duas mãos, aleluia, fecha agora as suas mãos e no nome de Jesus diga: sai, 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 e receba a vitória em nome de Jesus. Quem crê em Jesus Cristo aplaude e glorifique. Deus abençoe a todos.